Essa videoaula introdutória pode ser utilizada para e por alunos do segundo ano ou segundo módulo dos cursos técnicos de mecânica das ETECs do Centro Paula Souza e foi preparada para a disciplina de práticas pedagógicas dentro do curso de formação pedagógica de 2016 pelo professor Dimas. O objetivo dessa videoaula é preparar os estudantes para uma tarefa presencial, onde o conteúdo aqui apresentado deverá ser objeto de aulas práticas. Para alunos do curso integrado, esse conteúdo pode ser utilizado para prática interdisciplinar com a disciplina de aplicativos informatizados. Para se compreender gráficos, é necessário antes ter bem claro o que é um plano cartesiano. Para isso, vamos recapitular o plano cartesiano e outros conceitos básicos. O plano cartesiano é uma ferramenta matemática que foi desenvolvida por René Descartes no século XVII. Para representar o plano cartesiano, vamos, antes de mais nada, imaginar como representar um número de maneira geométrica ou gráfica. Para isso, tomamos uma reta. Nessa reta, introduzimos uma orientação, ou seja, essa reta tem um sentido. Vamos agora associar a essa reta um ponto e nesse ponto vamos definir um número. O número 0, por exemplo. Escolhemos em seguida um outro ponto na reta. E a esse novo ponto associamos então um outro número. Com isso, definimos a distância entre o número 0 e o número 1. Mantendo a mesma distância entre o número 0 e o número 1, podemos definir os números a seguir do número 1, 2, 3, 4 e todos os números à direita do número 1. Podemos também definir os números à esquerda do número 1. Também 1, 2, 3, 4, assim por diante. Para não confundirmos os números à esquerda e à direita, identificamos os números à esquerda com um sinal de negativo, um menos na frente. Ou seja, um número com um sinal negativo na frente é um número à esquerda do 0. Entre dois números quaisquer, há uma série de subdivisões. Por exemplo, entre o número 1 e o número 2, nós temos 1,1, 1,2, 1,3, até o 2. Cada uma dessas subdivisões pode ser novamente dividida. Desse modo, num processo infinito, qualquer número real pode ser associado a um ponto na reta. Por exemplo, nessa reta, o triângulo representa o número 6,5. O triângulo está localizado dentro da reta num ponto que significa 6,5, ou o número 6,5. Nós podemos fazer mais do que simplesmente associar um número a uma reta. Nós podemos utilizar agora duas retas perpendiculares entre si, cada uma delas tendo uma sequência numérica, acima do 0 positiva, abaixo do 0 negativa, à direita do 0 positiva, à esquerda do 0 negativa. Mas como vamos distinguir uma reta da outra se não estivermos mostrando o desenho, se quisermos nos comunicar sem o desenho? Temos então que batizar as nossas retas. Vamos batizar as nossas retas. A reta horizontal recebeu o batismo de eixo das abscissas e o apelido de eixo X. A reta vertical
recebeu o batismo de eixo das ordenadas e o apelido de eixo Y. Esse é o plano cartesiano, uma ferramenta muito útil para se interpretar, se analisar várias coisas na física, na matemática e em outras ciências. Hoje, nós vamos usar o plano cartesiano para construir gráficos. Antes de vermos os gráficos propriamente ditos, vamos entender como interpretar um ponto no plano cartesiano. Vamos dizer que queremos apresentar duas informações relacionadas entre si. Por exemplo, Joãozinho, aos 8 meses de idade, tem 70 centímetros de altura. Agora, os eixos x e y, os eixos das abscissas e das ordenadas, têm cada um seu sobrenome, que mostra o que está sendo representado no eixo. Ou seja, um eixo pode representar não apenas um número, mas uma grandeza qualquer. No nosso caso, o eixo x representa os meses da idade do Joãozinho, e o eixo y representa a altura do Joãozinho. Para demonstrar como encontramos a relação entre altura e idade do Joãozinho dentro do plano cartesiano, primeiramente traçamos uma reta saindo do valor de x igual a 8 e subindo perpendicular ao eixo x. A seguir, vamos traçar uma reta saindo do y igual a 70 centímetros, que é a altura que o Joãozinho tem aos 8 meses. No encontro entre as duas retas, colocamos um ponto. Esse ponto simboliza que, aos 8 meses de idade, Joãozinho tinha 70 centímetros. Na hora de representar isso no plano cartesiano, as retas utilizadas para se fazer o ponto, para se localizar o ponto, não devem ser apresentadas. Temos então o plano cartesiano com um ponto que indica que, aos 8 meses de idade, Joãozinho tinha 60 centímetros. Quando Joãozinho tinha completado 11 meses, o seu pediatra tinha feito o acompanhamento da sua altura e tinha marcado mês a mês qual era a altura no dia do controle. Temos então aqui apresentado uma tabela. Com essa tabela, vamos produzir um plano cartesiano com vários pontos. Aqui vemos todos os dados da tabela apresentados nos seus respectivos pontos. Esses pontos foram plotados com o auxílio de um software, os gráficos do PowerPoint. E eles são traçados por esse software exatamente seguindo a lógica que acabamos de ver. Para uma melhor visualização dos pontos no gráfico, podemos alterar o ponto de início e de final da nossa reta dentro do gráfico desenhado. Por exemplo, nesse caso, ao invés da altura estar plotada desde o zero, está plotada a partir do ponto equivalente a 40 centímetros. Podemos melhorar ainda mais o significado visual do gráfico se unirmos os pontos, mesmo que não existam, que não tenhamos os dados entre eles. Temos então uma curva traçada entre todos os pontos. Gráficos nos permitem uma análise visual de informações, às vezes complexas. Conseguimos visualizar qual que é a tendência, o que aconteceu no passado e outras coisas mais.
por exemplo, pontos de máximo e de mínimo, que não existem nesse gráfico da altura do Joãozinho. Vamos dar agora outro exemplo. Esse exemplo é o gráfico de força de uma mola. Com uma balança apropriada, medimos a força necessária para se estender uma mola de tração a vários comprimentos diferentes. Com os dados coletados da balança, construímos a tabela apresentada. Vamos agora colocar os dados da mola num plano cartesiano. Agora, nosso plano cartesiano não é exatamente igual ao do Joãozinho, porque temos outros valores. Esse é o gráfico da mola plotada, desde o comprimento 0 até 140 milímetros e desde a força 0 a 160 newton. Esse gráfico é traçado automaticamente pelo nosso software. Entretanto, podemos melhorar a visualização dele, como fizemos na altura do Joãozinho. Temos então o gráfico que nos permite uma melhor visualização utilizando a escala adequada. Essa é a técnica básica para se construir gráficos que vai nos permitir depois maiores estudos e interpretação de vários fenômenos. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Muito obrigado, até logo.